Olá, é um prazer estar aqui novamente em mais um programa Odonto Prime. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre enxerto ósseo. A gente vai falar quais as técnicas, quais os melhores materiais, em que situações que a gente utiliza. Enfim, a gente vai desmistificar um pouquinho esse mito, né? Que todo mundo tem medo quando fala de enxerto ósseo, todo mundo abre aquele olho já assustado. Então a gente vai explicar um pouquinho como é que funciona e como hoje em dia a tecnologia para isso tem ajudado muito essas cirurgias se tornarem cada vez mais tranquilas. Nesse primeiro bloco, a Morgana vai apresentar então alguns casos clínicos que vão envolver logicamente algumas fotos desses procedimentos realizados com enxerto em bloco. E no segundo bloco a gente vai mostrar então para vocês toda uma técnica, isso em manequins e até a diversidade dos materiais também que existem para a realização desse tipo de trabalho. Vamos lá? Então vamos lá. Então esse caso aqui, a paciente compareceu ao consultório. A paciente, nesse momento, ela já estava usando uma prótese provisória superior, mas era uma prótese fixa. Por quê? Porque ela tinha ainda alguns dentes pilares, a gente chama, e falta de outros elementos, né? Essa paciente, o sonho dela também era fazer o tratamento todo dente a dente, porque ela queria passar o fio dental por cima e também porque tinha alguns dentes atrás, os molares dela, que estavam assim um pouquinho delicados, então não era mais indicação sustentar uma prótese ali em cima. Por quê? Porque já estão dentes com a raiz um pouquinho mais frágil. Então optou-se por fazer o tratamento todo de implantes individualizados. Mas após a gente fazer todo o exame tomográfico dessa paciente, a gente analisou que não tinha quantidade óssea suficiente para que a gente pudesse realizar os implantes individualizados. Então optou-se por fazer o tratamento com enxerto ósseo. Tá? Depois de todo, então, os exames tomográficos, após os exames de saúde também, que a gente pede exames de sangue para poder fazer a cirurgia, a gente iniciou toda a parte do procedimento e fez a solicitação de osso no banco de ossos. Tá? Esse osso a gente sempre solicita em banco de ossos, não existem muitos a nível nacional, Santa Catarina ainda não tem, a gente faz a solicitação desse tecido em Curitiba, só pode solicitar esse tecido profissionais cadastrados e habilitados para esse tipo de cirurgia. Então a gente solicita e vem esse material para o nosso consultório. Então vem essa caixa de isopor com um termômetro, né, acoplado aqui na parte externa, com um fiozinho ligado à parte interna da caixa, onde vai dar a temperatura ambiente externa, que aqui nesse dia estava 23 graus, e vai dar a temperatura interna da caixa, menos 19 graus. Esse osso ele vem acondicionado todo em nitrogênio, então ele vem congelado. Para vocês terem ideia, então, a menos 19 graus, menos 20 graus. Então, é um tecido que vem realmente muito duro, né? E a gente tem um prazo, após ele sair do banco de ossos, a gente tem um prazo para estar utilizando isso no paciente. Por isso, eles têm todo esse rigor quando mandam isso pela transportadora para ser enviado e chegar com toda a segurança no nosso consultório. Então, esse é o tecido que a gente solicita, né? Então, um bloco de tecido ósseo. Isso são de várias partes, né? A gente faz a solicitação pelo tamanho, de acordo com o que a gente quer utilizar no procedimento. Então, esse aqui é o tecido, ele é bem duro, né? Como ele vem congelado, ele dá um trabalhinho para a gente fazer os cortes, mas a gente vai moldando esse tecido aonde tem a falha na região da maxila do paciente. Então, aqui mostrando rapidamente para vocês os bloquinhos acoplados, para que a gente possa fazer a cirurgia dos implantes. Então, se a gente não tivesse colocado aqueles blocos, não seria possível, aqui já é a moldagem, colocar esses implantes. Por quê? Porque o osso estava muito fino, não tinha. Então, o osso da maxila ele vai reabsorvendo de frente para trás, né? Então, ele vai se tornando uma laminazinha de faca, muito fininho. Então, a gente coloca ali aquele bloco para realmente recuperar de novo a espessura e poder estar fazendo os implantes nessa região. Então a gente fez os implantes faltantes, foram 2 blocos nessa região anterior de enxerto, mais um bloco nessa região dos 2 implantes. O único lugar que não precisou foi naquele implantezinho unitário que tinha osso suficiente. Realizamos o tratamento então com os implantes após, claro, um período, gente, de 6 a 8 meses. Por mais que a gente tenha toda a tecnologia hoje,
o enxerto, ele ainda não existe uma maneira de ser mais rápido. O nosso organismo, ele precisa desse tempo para remodelar, para refazer toda essa parte óssea, para aderir o enxerto que a gente coloca. Então, é claro que o tratamento com enxerto, ele se torna um pouquinho mais demorado por conta dessa remodelação óssea, tá? Fizemos os implantes. Aqui também a parte dos implantes inferiores. Inferiores ela não teve enxerto, ela tinha osso suficiente, até porque a parte inferior a gente evita o uso dos enxertos. No caso dela, a gente utilizou os implantes curtos. Por quê? Ela tinha osso, mas também não tinha osso para vender, né? Então a gente utilizou aqueles implantes que a gente chama de implantes de diâmetro curto, que servem muito bem para reabilitar a parte de mandíbula posterior, tá? Aqui fazendo então os copings, isso no laboratório, a parte dos copings superiores. Esse trabalho foi feito em coroas metalocerâmicas. Teve até um programa anterior que eu já comentei com vocês de um caso muito parecido, mas que a gente fez todo em zircônia. Então isso, a escolha do material é uma conversa que a gente tem no início do tratamento com o paciente. A gente mostra todas as opções que a gente tem no consultório e a opção é do paciente. Claro que a gente dá as opções do que pode ser feito no caso dele, né? E ele escolhe que tipo de material vai querer estar utilizando, tá? Então, nesse caso, a paciente optou por fazer as próteses metalocerâmicas, tanto na parte superior quanto na parte inferior também. E aí, sendo feito a aplicação da porcelana para que a gente possa fazer as provas na boca, né? Tem casos que a gente, como o caso anterior, que a gente não precisou quase fazer prova, pelo enceramento já foi feito a conclusão, ficou lindo, já logo de primeira. Esse caso a gente teve um pouquinho mais de trabalho, a gente teve que fazer mais provas, para combinar com o lábio de um lado subia um pouquinho mais que o outro. Então aqui é inferior, já vou mostrar o sorriso para vocês. Então aqui a gente teve que fazer um pouquinho mais de provas, para quê? Recuperar a parte dessa linha, ainda estava um pouquinho invertido, então tivemos que subir um pouco os dentes inferiores para subir um pouco a parte posterior. Então a gente faz essa prova, ou mesmo quando já vem pronto, para ver se saiu tudo certinho, se precisa fazer alguma correção para que o trabalho realmente fique bem perfeito, tá? Então aqui uma vista aberta então das provas aqui então sobre os implantes, pensando, gente, que aqueles blocos que vocês viram no começo, eles estão aqui, né, embaixo da gengiva, agora já remodelados com os implantes e com a prótese, né? Então aqui esse risquinho, aqui a gente faz algumas marcações para o laboratório poder analisar. Aqui a gente queria um dente um pouquinho maior, a gente faz um moldezinho para o laboratório saber exatamente o quanto aumentar. Então aqui todo o trabalho em articulador, quando a gente prova no paciente, a gente tira tudo isso, faz as correções que tem que ser feitas, envia novamente ao ceramista, vai pro laboratório. Aqui fazendo uma nova prova novamente, né? Então coloca-se novamente em boca, realinhou, já vê que aquela linha já não está mais a curvatura invertida. A gente verifica a parte oclusal também, é muito importante, né? Não é só a estética, tudo tem que caminhar junto, oclusão e estética sempre para quê? Oclusão porque o paciente tem que ter uma boa capacidade mastigatória, o paciente tem que ter um conforto na ATM, né? Não pode sentir dores na ATM para mastigar, então a gente tem que deixar toda a parte articular e muscular desse paciente confortável para poder estar fazendo o tratamento da maneira mais adequada possível. Tá? Aqui então já foi dado o brilho, o glaze que a gente chama, né? Então nesse momento a gente não mexe mais nesses dentes, eles já estão com um brilho que vem do laboratório para ser instalado em boca. Tá? Então aqui mais uma vista frontal dessa peça, uma vista inferior então dos molares inferiores. Então novamente, né? Qual a qualidade mastigatória de um paciente que não tinha nenhum molar inferior, né? Sobrecarregava tudo os dentes anteriores. E aí esses dentes anteriores começam com retrações grandes de gengiva, começam com N problemas e se não cuidar, a pessoa pode até chegar a perdê-los, porque eles não foram feitos para triturar alimento, para fazer uma série de coisas, tá? Então aqui as vistas laterais da cerâmica aplicada, a instalação desse trabalho, então parafusando essa peça em boca, fazendo o selamento então dos dois lados, né, as próteses sobre implante,
prótese sobre implante. Então, aquilo que eu falei para vocês, ó, como já tem retração nos dentes anteriores, eles estão super estáveis, estão firmes, mas já tem uma sequelazinha pelo fato de estarem sobrecarregados. Né? A instalação dos elementos superiores, então, sobre dente, sobre implante, dente, implante. Então, esse é um caso bem mesclado, né? Mais uma vista, posso acompanhar a oclusão. Aqui o repouso da nossa paciente, um sorriso, né? Então, claro, já muito mais tranquila com o dente a dente que ela queria tanto, o fio dental e uma segurança para mastigar, né? Quem não tinha dente posterior, de repente ter todo o trabalho em porcelana em boca, a pessoa realmente sente uma diferença muito grande.